Pronomes relativos. Antes de falarmos propriamente sobre o pronome relativo, vamos retomar um pouquinho do que é um pronome. O pronome ele tem a função de substituir o nome ou acompanhar o substantivo. Vamos ver alguns exemplos. Quando eu digo, Maria veio até a minha casa, ela estava linda. Ela é um pronome pessoal do caso reto que está substituindo um substantivo que no caso é Maria. Ele já foi mencionado no texto e ao substituir o substantivo Maria, eu uso o pronome pessoal do caso reto, ela. Ele também pode acompanhar o substantivo. O meu caderno é maravilhoso. Esse meu, ele é um pronome possessivo, ele acompanha o substantivo caderno, indicando a posse, de quem é a posse desse objeto, meu. Então, observe que a função do pronome é acompanhar ou substituir um nome, que no caso, substantivo. Então, o pronome relativo, a função dele também vai girar em torno disso. Os pronomes relativos são aqueles que vão retomar um substantivo, ou até mesmo um pronome, que já foi mencionado anteriormente no texto e vai substituí-lo. Então, eu coloquei um exemplo para vocês. O jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Nós temos 2 períodos simples. E observem que eu repeti a palavra jogo 2 vezes. Para evitar a repetição, e eu poderia também ter colocado essas 2 informações em um único período composto, eu posso unir essas orações. E aí, para evitar a repetição da palavra jogo, eu substituo esse substantivo por um pronome relativo, que vai retomar a ideia dele. Então, construir o seguinte período. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Observe que o pronome relativo que, ele ali está retomando uma ideia que já foi mencionada anteriormente no texto, que é o jogo. Se eu perguntar quem decidirá o campeonato, é o jogo. Quem acontecerá no domingo é o jogo. Então, observem que esse que, ele está ali substituindo uma ideia, no caso substantivo, que já foi mencionado anteriormente no texto. E uma importantíssima informação sobre os pronomes relativos é que os pronomes relativos sempre vão estar próximos dos seus referentes, nunca distantes. Então, o pronome relativo que sempre deverá ficar próximo da palavra ir, no caso desse exemplo, jogo. Porque se ele está retomando o sentido da palavra jogo, a gente vai observar que ele precisa ficar próximo do seu referente. Então, todas as vezes que eu quiser buscar o pronome relativo e o seu referente, é só observar a palavra que está próxima do pronome relativo. Vamos ver quais são os pronomes relativos. Eles se dividem em variáveis e invariáveis. Variáveis são aqueles que vão sofrer flexão, feminino, masculino, singular, plural. Então, a gente tem o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. E os invariáveis são aqueles que não vão sofrer alteração, que no caso são o que, o quem, o onde ou aonde. Então, a gente vai ver que os pronomes relativos eles têm 2 funções. A primeira, a gente já viu, que é substituir um termo antecedente, que esse termo vai ser um nome, no caso um substantivo ou um próprio pronome. Então, eles vão retomar uma ideia que já foi mencionada anteriormente no texto. E eles sempre vão iniciar uma nova oração. Então, eles têm essa dupla função de substituir um termo antecedente e de iniciar uma nova oração. Vamos ver os exemplos. Vocês agora pedem nosso apoio. Vocês sempre nos criticaram. Nós temos 2 períodos simples, 2 orações, e observem que eu repeti o pronome vocês 2 vezes. Eu poderia ter evitado essa repetição, usando o pronome relativo justamente para retomar esse nome, no caso aqui o pronome, e unir essas 2 orações. Então, ficaria: vocês que sempre nos criticaram, agora pedem nosso apoio. Quem sempre nos criticou? Vocês. Observe que o que está retomando o pronome vocês.
E ele inicia uma nova oração, porque criticar é um verbo e pedir já é outro verbo. Então, que sempre nos criticar é uma oração. Vocês agora pedem nosso apoio já é outra oração. Então, como nós temos duas orações em um mesmo período, esse período torna-se um período composto. E aí a gente observa que a função do pronome relativo ali, que, é retomar o termo que veio anteriormente expresso, vocês. Lembrando que eu falei já no início que o pronome relativo sempre deve estar próximo do seu referente. Por isso que o que está sempre próximo aí do vocês, porque é o termo que ele retoma. Bom, agora nós vamos estudar o emprego dos pronomes relativos. Vamos iniciar pelo pronome relativo que. O pronome relativo que, ele vai ser usado sempre que eu precisar retomar uma palavra que vai designar uma pessoa ou uma coisa, no caso, objeto, tudo mais. Ele pode ser substituído pelo qual, a qual, os quais e aos quais, que é um outro pronome relativo, né? Então, eu coloquei aí, encontrei a revista que estava perdida. Observem que o pronome relativo que está retomando a palavra revista. Era como se eu tivesse dito, encontrei a revista estava perdida. Ao invés de eu repetir a palavra revista duas vezes, eu uno as duas orações e evito a repetição desse substantivo. Então, encontrei a revista que estava perdida. Quem estava perdida? A revista. Então, esse que está retomando o termo que foi mencionado anteriormente. E como eu falei para vocês que o que ele tem a mesma função do pronome o qual e suas variações, eu posso trocar aqui o que pelo pronome a qual. Encontrei a revista a qual estava perdida. Uma outra função do pronome relativo pode ser empregado nos casos em que não há exigência de preposição ou depois de preposição de uma única sílaba. Então, a gente tem ali, ó, é muito valiosa a amizade das pessoas em que confiamos. Então, observe que quem confia, confia em alguém. Então, observem que antes do pronome relativo que, teve que ocorrer a preposição em por conta do verbo confiar, porque o verbo confiar precisa de uma preposição. Então, é muito valiosa a amizade das pessoas em que confiamos, tá? Agora nós vamos falar sobre o pronome relativo quem. O quem, assim como o pronome relativo que, ele pode também retomar pessoa, né? O pronome relativo quem, especificamente, ele é só usado para retomar um termo que vai indicar a ideia de pessoa. Só que a diferença é que eu vou usar especificamente o pronome relativo quem quando antes dele ocorrer preposição. Sempre vai vir antecedido de preposição. Então, eu vou usar o pronome relativo quem. Se retoma uma ideia de pessoa e não ocorreu preposição, eu posso usar o pronome relativo que. Eu devo usar, né, o pronome relativo que. Então, olha os exemplos. Estes são os atletas a quem entregaremos os prêmios. Então, observe que eu sei a quem eles entregarão os prêmios? Aos atletas. Estes são os atletas, ou seja, em vez de repetir a palavra atletas duas vezes, eu uso, no lugar desse substantivo, um pronome relativo, no caso, quem. Por que eu sei que eu vou usar o quem e não o que? Porque eu olho para o verbo da segunda oração, entregaremos, e vejo que esse verbo pede uma preposição. Quem entrega, entrega alguma coisa, no caso, os prêmios, a alguém. Então, nesse caso, a gente tem uma preposição sendo solicitada por esse verbo, a preposição a. Por isso que antes do pronome relativo quem, ocorreu a preposição a. Estes são os atletas a quem entregaremos os prêmios. Olha o exemplo seguinte. O funcionário a quem entreguei o envelope faltou hoje. Eu poderia dizer, eu entreguei o envelope ao funcionário, o funcionário faltou hoje. Poderia ter dito isso, só que para evitar a repetição da palavra funcionário, eu uso um pronome relativo. Como o funcionário, né, indica uma pessoa, eu posso usar para a pessoa tanto o que quanto o quem. Só que eu observo que o verbo entregar, né, que é o verbo da segunda oração, pede uma preposição. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, antes desse pronome, deveria ocorrer uma preposição. Então, eu já sei que para retomar pessoa
e antes do pronome ocorrer uma preposição, eu vou usar o pronome relativo quem e não o que. Vamos ver o uso do pronome relativo cujo e suas variações. O cujo é um pronome que sempre vai estabelecer uma relação de posse entre o termo que vem antes do pronome e o termo que vem posterior ao pronome. Entre esses dois termos vai haver uma relação de posse, então eu vou usar o pronome cujo. Serão atendidas as pessoas cujos nomes constem na lista. Observe que cujos eu não coloco os nomes, tá vendo? Eu não coloco artigo depois do pronome cujos, nunca, tá? Então vamos lá. Serão atendidas as pessoas cujos nomes constem na lista. Então, pessoas é um substantivo e nomes. Os nomes são das pessoas. Então, entre nomes e pessoas há uma relação de posse. Então, nesse caso, a gente vai usar o pronome cujo, porque é esse pronome que estabelece essa relação de posse, retomando essas palavras, tá? Então, pessoas cujos nomes são os nomes das pessoas. É uma ideia de posse. E por isso a gente vai usar o pronome cujo. Lembrando que depois de cujo a gente não utiliza artigo. O pronome relativo onde ou aonde, ele vai sempre retomar um termo que indica lugar. E ele tem os usos diferentes, né, do onde para o aonde. O onde, ele vai indicar lugar em que. Então, visitarei a cidade onde nasci. Então, observem que eu poderia ter dito visitarei a cidade em que nasci, ou onde nasci. No caso, para evitar a repetição da palavra cidade, eu uno essas duas orações utilizando o pronome relativo onde. Porque, no caso, como cidade é um lugar, estou me referindo a um lugar, eu posso usar o pronome relativo específico para retomar a ideia de lugar, que no caso é o pronome relativo onde. O onde, ele pode ser trocado pelo em que. Então, todas as vezes que a gente utilizar o onde, a gente pode trocar pelo em que. E o onde, ele é sempre utilizado para indicar lugar fixo, tá? No caso, visitarei a cidade onde nasci. A cidade é um lugar fixo, eu não estou dando ideia de movimento, tá? Diferente do aonde. O aonde indica lugar a que. Então, ele vai indicar movimento. Então, conheço a cidade aonde você irá. Observe que ir dá ideia de movimento. Então, para retomar a palavra cidade, que é um lugar, eu não vou usar o onde, eu vou usar o aonde, porque a ideia aqui é de movimento. Quando que um pronome relativo vem antecedido de preposição? A gente até falou lá no caso, quando estudamos o pronome relativo quem. Em certos casos, vai ocorrer a preposição antes do pronome relativo. Normalmente, a preposição é sempre exigida por um verbo ou por um nome presente na oração que é iniciada pelo pronome relativo. Então, eu vou olhar a oração do pronome relativo, em que está o pronome relativo, e ver se aquele verbo ou há algum nome naquela oração que exija um termo com preposição. Se ocorrer isso, a gente vai obrigatoriamente colocar a preposição antes do pronome relativo. Vamos ver um exemplo. Não é esse o lugar a que ele se refere? O lugar aqui, no caso, ele não está indicando um lugar, mas sim como se fosse uma coisa, tratando esse lugar como se fosse uma coisa. Por isso que ele usou o pronome relativo que para retomar essa coisa. Então, não é esse o lugar a que ele se refere? Por que ocorreu a preposição a antes do pronome relativo que? No caso, eu olho para o verbo, né, da oração que é iniciada pelo pronome relativo. Então, ele se refere. O verbo aqui é refere. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, nesse caso, o verbo referir pede uma preposição a. Então, eu vou colocar a preposição antes do pronome relativo. Então, não é esse o lugar a que ele se refere? Então, todas as vezes que a gente quiser observar se há ou não a preposição antes do pronome relativo, eu vou sempre observar o verbo ou o nome
da oração que é iniciada pelo pronome relativo. Se esse verbo, esse nome dessa oração pedir uma preposição, a preposição vai ocorrer antes do pronome relativo. Aqui ao final eu coloquei mais alguns outros exemplos para a gente entender como é essa retomada do pronome relativo. Eu coloquei ali, comprei um carro, uma oração. O carro é lançamento, outra oração. Então, tem dois períodos simples. Só que observem que a palavra carro está se repetindo duas vezes, então eu poderia ter unido essas duas orações em um único período composto e evitado a repetição desse nome. Então, comprei um carro. Como carro é um objeto, uma coisa, eu vou utilizar um pronome que retoma a coisa. No caso, o que ou o qual suas variações. Então, comprei um carro que é lançamento. Namora uma menina. O pai da menina é delegado. Observem que a palavra menina se repetiu duas vezes. Como eu estou me referindo ao pai da menina, eu vejo que há uma relação de posse entre pai e menina, que é o termo que está se repetindo. Então, qual é o pronome que dá a ideia de posse? O cujo. No caso, namora uma menina cujo pai é delegado. O pai da menina. Então, observem que entre o substantivo menina e o substantivo pai há uma relação de posse. Observando também que o cujo vai sempre concordar com o elemento posterior a ele, não com o elemento anterior, tá?